nosso 34º ano, a reunião de 1440, e vamos contar vamos contar com a presença honrosa de uma prata da casa, né, do São Lucas, o doutor Luiz André, que há muitos anos está aí com a gente, sempre nos prestigiando, com sua experiência, e vai falar com um tema que tem atraído muita gente para entender por que o BNP pode ser herói ou, eventualmente, vilão. Então, Luiz, a tela é sua. Valeu. Tentando compartilhar aqui minha tela para vocês. Certo. Agora. Pessoal, por favor, desliguem os sons para não atrapalhar aí na... Bem. Estão vendo a minha tela agora? Tá, Luiz, tá perfeito. Tá tudo em ordem. Tá em ordem. Beleza. Gente, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos. Mas vamos em frente. Eu escolhi esse tema já tem algum tempo. E a minha percepção era assim, que o BNP era uma molécula pouco valorizada, né? Apesar de ter sido muito estudada nos últimos anos. E era assim, o papel dela na cardiologia era muito pouco, vamos dizer assim, esclarecido, até que as diretrizes pudessem ter acesso às melhores publicações. Então, eu sempre vi o BNP como uma molécula com dois papéis. Ela podia ser herói ou vilão. Herói no sentido de fazer diagnóstico mais precoce, ou vilão por deixar uma impressão de que os pacientes com BNP têm prognóstico pior. E na cultura popular não existe nada mais representativo desse papel de herói e vilão do que essa criatura aqui, que vocês devem conhecer muito aí nos livros, revistas, nos filmes. Esse é o Ruas e ele representa muito bem esse papel de herói e vilão na literatura. Então, nós vamos falar dos peptídeos natriuréticos e, para quem não conhece, a gente tem já descritos na academia 3 tipos de peptídeos. O primeiro foi descoberto, era conhecido inicialmente como fator natriurético atrial, e ele é guardado dentro do átrio em grânulos, né? Depois, com a descoberta dos outros, foram todos classificados como peptídeos. Então, a gente foi descoberto fator natriurético atrial, depois transformado em peptídeo natriurético atrial. O BNP, que é na sigla em inglês, Brain Natriuretic Peptide. E para quem não conhece, o nome relacionado a Brain, que é relacionado a cérebro, foi dado porque o primeiro local onde foi descoberto esse peptídeo foi no cérebro de um porco, não do ser humano. E aí o nome ficou. E o CNP, que é um peptídeo também encontrado, mais no endotélio, na circulação periférica, ele não tem uma atividade assim muito vamos dizer assim, uma atividade terapêutica, mas ele é um peptídeo que atua purificando, né? Melhorando a atividade dos outros dois. A gente tem aqui a descrição, as moléculas. Luiz, eu não vou falar aqui em termos de quantidade. Ô, Luiz, você poderia baixar o som do seu computador que você está apresentando,
para ver se melhora a microfonia, porque está dando assim muito eco. Entendeu? Deixa o do celular e você baixa o som do seu aparelho. Veja aí. Peraí, vou chegar aí nisso agora. Vocês continuam me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, melhorou bastante agora. Viu? Pronto. Agora está Então, vou excelente. zerar aqui o meu microfone. Foi excelente. Vamos voltar. Ficou bom aí? Ficou. Então, vocês estão vendo agora aí vocês estão vendo aí as moléculas dos peptídeos, né? Do ANP, do BNP, do CNP, e o que nos interessa mais hoje é o que é o mais estudado na cardiologia, é o BNP. Aqui eu trouxe essa tabela que mostra a diferença dos dois mais estudados, que é o ANP e o BNP, e aqui a gente tem alguns dados relacionados à molécula. Vocês vão ver aqui como eles são peptídeos, ou seja, são moléculas grandes que, para fazer o efeito deles, eles precisam, e depois é que essa molécula degradada é que vai fazer o efeito, tá? E o que nos interessa mais, que é o BNP, que vocês estão vendo aqui, ele tem essa molécula de 134 aminoácidos, que quando degradada, fica uma molécula menor de 108, e depois ela ainda quebrada, ainda fica menor. E o tempo de meia-vida dele no plasma é em torno de 22 minutos, ou seja, uma meia-vida rápida. O BNP, ele tem mecanismo de liberação aguda, que é relacionado com a distensão da cavidade, ou seja, no momento que você tem um estresse agudo da câmara cardíaca, existe liberação dos grânulos de peptídeo, que vocês estão vendo aqui na tabela, e também tem mecanismo de liberação subaguda e crônica. Esses dois mecanismos estão mais relacionados a, a uma sobrecarga crônica de volume dentro, né, na circulação por inteira. Na liberação crônica, ela também está relacionada a uma expressão excessiva do gene, né? Ou seja, o paciente que vem sofrendo sobrecarga de volume constante, chega um momento que ele fica com a expressão do gene mais aumentada. Tá, então, esse aqui, vamos dizer, seria o mecanismo, né, que o BNP está envolvido. Vocês estão vendo aqui que é um negócio meio complexo, então eu vou simplificar um pouco mais, mostrando a molécula. Está aqui a molécula do ProBNP, que ela é clivada através por duas enzimas, a corina e a furina, mais a furina do que a corina, e resulta em dois peptídeos, né? Um que é inativo, que tem uma meia-vida mais longa, e um ativo, que tem efeito terapêutico, que é o BNP, que a gente provavelmente está falando. Hoje, nessa aula, nós vamos falar principalmente desse BNP e do ProBNP, que são as moléculas mais estudadas. Embora todos os outros peptídeos estão relacionados, correlacionados entre si, tá? Então, aqui vocês estão vendo a expressão do gene que leva à produção do ProBNP, ele é quebrado em NT-proBNP e um BNP que é biologicamente ativo. E o efeito, a ação do BNP é mediado por receptores que vão aumentar o GMP celular, tá? E ele também sofre degradação por uma outra enzima circulante chamada neprilisina, que a gente vai falar um pouquinho dela mais na frente. O BNP sofre interferência de alguns fatores, como idade, sexo, a presença da função renal, alguns medicamentos, o próprio diurético pode promover alteração, os inibidores do sistema renina-angiotensina também promovem alteração do BNP, e algum desses fatores nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, em relação à fisiopatologia relacionada ao BNP, a gente tem três tipos de receptores de peptídeo. Essa figura aqui mostra a ação fisiopatológica, né, do BNP, quando ele é liberado na circulação, o mecanismo de distensão cardíaca das câmaras cardíacas
ativação simpática e da angiotensina 2, é liberado o ANP e BNP, e eles vão agir tanto no rim, quanto vão produzir vasodilatação, e o resultado final é um aumento da diurese, aumento da natriurese, da eliminação de sódio, de potássio, e um efeito vasodilatador que gera uma queda da pressão arterial e, quando soma isso tudo, uma queda da pré-carga e da prostata. É interessante, a gente vai falar mais na frente, que a degradação do BNP pela neprinisina, a gente hoje tem um mecanismo, um fármaco, né, bem conhecido da nossa comunidade, que age justamente inibindo essa degradação para causar um efeito terapêutico. Ou seja, se o fármaco inibe a degradação, significa que sobra mais BNP na circulação para fazer efeito terapêutico, tá? Então, essa é a medida da ação do BNP na circulação. Por isso, é considerado uma molécula que contrarregula o sistema renina-angiotensina, tá bom? Vamos em frente. E qual é a aplicação clínica do BNP hoje em dia? Além dessa parte diagnóstica, o que o BNP mostra é assim, ele é um marcador do estresse cardíaco, diagnóstico, quanto vai mostrar a severidade da doença, tá? Então, por isso que eu me referi a ele como ele pode tanto ser um herói, porque ele faz diagnóstico precoce, como pode ser um vilão, porque mostra que esse paciente, mesmo com diagnóstico precoce, ele tem uma severidade de doença maior e um prognóstico um pouco mais reservado. Hoje, as aplicações principais da dosagem do BNP se referem à insuficiência cardíaca, é o principal nicho de atuação, mas existem também outras que a gente pode manusear, como embolismo pulmonar, alterações relacionadas à função pulmonar com pneumonia, e eu vou mostrar aqui para vocês uma abordagem também do pronto-socorro. Mas o que eu queria deixar mais entendido para todos vocês é que o BNP ele precisa ser entendido como uma variável contínua e relacionada à sua quantidade. A qualidade ela é muito, assim, valorizada, né? Há tempos atrás a gente tinha, ainda acho que no SUS a gente ainda tem dosagem de troponina qualitativa e quantitativa. Para o BNP, essa questão qualitativa não serve. Ele só serve como quantitativo e deve ser analisado nos seus valores. E quanto mais, ele tem uma relação diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o seu valor, pior o prognóstico e maior a chance de você diagnosticar uma alteração uma alteração cardíaca, não só estrutural, mas funcional. E essa relação dos valores provoca a existência de uma zona cinzenta, uma zona de penumbra que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, no pronto-socorro, a aplicação da dosagem do BNP, ela é principalmente nas situações que você precisa interpretar uma situação de dispneia aguda, tá? Ele precisa ser analisado na sua quantidade e sempre em conjunto com informações clínicas, principalmente associadas a sintomas. O que eu vou falar agora ele está mais relacionado com essa dosagem menor, ou seja, quando você não tem uma situação relacionada à insuficiência cardíaca. Quando os valores são menores do que 100 picograma por ml, esse é o limiar hoje considerado seguro para você dizer que o paciente não tem insuficiência cardíaca. Ele é um marcador prognóstico, né, principalmente, mas existem, como ele tem essa relação com o aumento do estresse mural das cavidades, aumento de citocinas inflamatórias, existem outras situações clínicas que podem gerar aumento do BNP, alteração do BNP em vigência de outras doenças, tá? Por exemplo, na sepse é bem frequente você encontrar aumento do BNP no segundo dia, e isso está relacionado ao prognóstico. Em pacientes com um choque relacionado a trauma, sangramento, existe também uma associação entre o nível do BNP na admissão e uma redução da hemoglobina plasmática maior que 3 gramas por decilitro. Ou seja, se você tem uma queda do BNP
mais significativa pode ter sido, na verdade, um sangramento aumentado. E em situações em que a gente faz diagnóstico de AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, é frequente encontrar níveis de BNP aumentados no primeiro dia, com um declínio nos dias subsequentes até a normalidade. Então, não é só insuficiência cardíaca que aumenta o BNP. Outras doenças, não só cardíacas, também aumentam o BNP, alteram o BNP, a curva. Mas o principal marcador é justamente a ICC. E em situações de ICC aguda, os valores de BNP já estão bem estabelecidos. Aqui vocês estão vendo essa tabela tirada de uma diretriz europeia, os níveis de corte que a gente utiliza para fazer diagnóstico de insuficiência cardíaca numa situação aguda. No paciente com dispneia aguda, a gente tem uma variação relacionada à idade do paciente, tanto relacionada com o valor do NT-proBNP quanto do próprio BNP. Então, a gente considera, numa situação de dispneia aguda, improvável ICC quando você tem um NT-proBNP menor que 300 ou um BNP menor que 100. Ou um AIC provável quando você tem um NT-proBNP maior que 450 nos pacientes mais jovens e maior que 900 em pacientes de meia idade e maior que 1.800 em pacientes idosos. E o BNP maior que 400. Então, esse intervalo que tem entre 100 e 400 do BNP, entre 300 e 1.800 do NT para o BNP, é que é conhecido como a zona de penumbra, a zona cinzenta, em que você precisa geralmente associar um exame de imagem para poder fechar um diagnóstico relacionado à doença cardíaca. Então, essa aplicação do BNP, ela está relacionada à distensão cavitária, seja relacionada por mecanismo de pré ou de pós-carga. Ela pode ajudar você a diferenciar, a avaliar situações em que você tem disfunção sistólica ou diastólica. Pode ajudar na diferenciação do edema pulmonar cardiogênico contra o não cardiogênico, ou seja, nos pacientes com edema pulmonar de origem cardíaca é mais frequente a elevação do BNP do que nos outros, e sempre vai ser um marcador prognóstico. Tá? Na IC crônica, que é o outro papel do BNP, a maior aplicação dessa molécula é você acompanhar o paciente e avaliar se ele tem uma boa aderência terapêutica e se há necessidades de ajustes, tá? Toda vez que você faz uma avaliação do paciente com IC crônica, é recomendado uma mensuração do BNP ou do NT para o BNP se você encontra o paciente com novos sintomas ou novas situações que você possa julgar que estejam relacionadas à descompensação. Então, se você encontra valores maiores de BNP maiores que 125 ou de NT para BNP maior do que 1.000, vale a pena fazer uma revisão do caso e rever as medicações. Caso o paciente tenha uma necessidade de ajuste terapêutica e essa ajuste terapêutica seja satisfatório, você pode seguir fazer o segmento normal do paciente ou fazer reavaliações mais periódicas, mais frequentes. Então, você pode usar o BNP como uma ferramenta para monitorização de sucesso terapêutico ou de falha terapêutica, caso você não tenha tenha conseguido uma adesão terapêutica adequada. Pode ajustar os medicamentos e ele sempre tem essa interrogação, é sempre se há um número mágico para você dizer se o BNP está mostrando que o paciente está num estado de euvolemia e de função cardíaca mais adequada ao tratamento. Então, são esses números que a gente falou aqui. Eu vi em algumas outras publicações em torno de 1.400. É possível, então, você fazer uma associação desses valores do BNP entre os estados de euvolemia, vamos dizer assim, quando o paciente está com BNP seco, ou quando ele está com gesto relacionado ao BNP úmido ou com gesto, né? Então, assim, o BNP seco, ele geralmente é alcançado em situações de euvolemia, tem uma variação de 20 até 2.000, dependendo do avançado da cardiopatia de base, e você pode colocar o comportamento dele como
o comportamento decrescente de forma lenta em resposta ao tratamento, e a meta que você vai buscar é fazer com que ele fique com um BNP em torno de 100 a 200. Já no paciente que está com gesto, geralmente é o paciente que vai ao pronto-socorro, descompensado, você vê ele com alterações associadas à variação de peso do paciente, e geralmente os valores estão acima de 500, 600, mas ele responde rapidamente ao tratamento, principalmente a terapia diurética. E a meta na alta, seja o PS do hospital, da enfermaria, é deixá-lo em torno ou menor do que 500. Eu procurei alguns trabalhos na literatura, encontrei essa referência de um estudo brasileiro, da Bahia, que estudou 90 pacientes, a maioria do sexo masculino, com o tempo de internação relacionado à IC agudizada em torno de 5 dias. E eles encontraram valores interessantes da variação do BNP, mostrando aqui, que vocês estão vendo a série de curvas ROC, né, para avaliar se a medida do BNP na admissão, a variação absoluta do NT pro BNP ou o NT pro BNP na alta era uma ferramenta adequada para indicar a readmissão ou desfecho de morte pós-alta em relação ao ICC. Então, aqui vocês estão vendo os números, né? Geralmente os níveis de ProBNP estão bem elevados na admissão do paciente, e eles conseguiram deixar em torno de 1.900, quase 2.000, a mediana do NT ProBNP na alta. Esses pacientes tiveram uma sobrevida livre de eventos mais adequada nos pacientes que conseguiram colocar o NT ProBNP abaixo da mediana, ou seja, quem teve vocês vejam aqui nesse gráfico, os pacientes que tiveram um valor do NT ProBNP menor do que a mediana, que é essa aqui, tiveram uma sobrevida de livre de eventos maior do que os pacientes que não conseguiram, mostrando que alcançar um nível de BNP melhor faz com que o paciente tenha uma melhor sobrevida. Entretanto, em outro estudo maior, esse estudo chamado PRIMA-2, que envolveu 405 pacientes, eles tentaram fazer uma terapêutica randomizada, ou seja, uma terapia guiada por BNP contra uma terapia guiada convencional, assim, que não tivesse a grande alteração no BNP. Aqueles pacientes que foram buscados um valor de BNP menor do que 30% da admissão, foram comparados com os pacientes de terapia convencional. E não houve diferença, como vocês estão vendo aqui, pela curva de sobrevida, relacionada à readmissão por ICC ou por morte. Assim, não houve grande diferença relacionada a isso. E então, dessa forma, não é recomendada uma terapêutica guiada pelo valor do BNP no tratamento da ICC. Então, agora dá para mostrar que os pacientes que tiveram uma boa adesão à terapia conseguiam reduzir até 30%, mais do que 30% do BNP inicial. Em relação ao tratamento da IC, hoje, com a chegada da inibição da neprilisina no mercado, através do sacubitril valsartan, a gente tem um fator confundidor a partir de agora. Porque uma vez que você tem uma droga que mexe na degradação da molécula, é possível você encontrar alterações nesses peptídeos na circulação. Então, o que é esperado nos pacientes que usam sacubitril valsartan? É que você tenha elevação dos níveis de BNP, que é a fração ativa, porque ele vai fazer uma degradação maior da molécula e vai aumentar a presença do BNP na circulação, mas ela não se acompanha de aumento do NT para o BNP. E as outras frações de peptídeo natriurético não sofrem tal variação. Então, isso já é esperado em relação ao efeito terapêutico da droga, que a visão é justamente essa, fazer com que aumente o BNP circulante, mas
você pode continuar monitorizando através da molécula de NT-proBNP a eficácia do tratamento. Em outras situações, como nas valvopatias, é possível também utilizar o BNP. Embora ele possa estar associado com situações de remodelamento adverso com o BNP normal, principalmente nas situações nas doenças que não têm distensão da cavidade, né? Então, você pode encontrar situações de valvopatias que não mostrem a elevação do BNP, mas que o paciente já tem algum grau de remodelamento. Da mesma forma, ao contrário, se você tem pacientes com doença valvar e que o BNP está elevado, isso geralmente se traduz com uma pior capacidade funcional, mesmo que o paciente esteja assintomático. Portanto, a gente pode tentar colocar essa alteração dessa molécula como um marcador de doença supraventricular, ou seja, marcador de doença atrial, né? E você pode utilizar nas valvopatias, tanto nas estenóticas quanto nas regurgitantes, mas principalmente nas regurgitantes, como uma forma de fazer ou rastreio ou segmento. Isso é mais bem feito nas valvopatias regurgitantes, principalmente na valvopatia mitral, na regurgitação mitral, em que a variação do BNP ao longo do tempo pode mostrar uma piora desse paciente. Se você tem uma doença que o paciente ainda pode achar que está assintomático ou oligossintomático, mas quando os níveis de BNP dele estão crescendo progressivamente, você pode indicar uma intervenção antes disso. Existe um número mágico para essa interpretação, que seria 3 vezes o valor basal do paciente na época do diagnóstico. Ou seja, se você, na primeira avaliação, você tem um nível de BNP basal do paciente em torno de 300, e com o passar do tratamento você consegue detectar um valor 3 vezes maior do que isso, maior do que quase 900 ou mais, você pode mostrar que o paciente está piorando progressivamente e indicar a intervenção. Existem algumas limitações relacionadas à interpretação do BNP e a gente tem que levar isso sempre em conta. Os pacientes que têm obesidade, é preciso interpretar com limiares mais baixos para diagnosticar IC nessa população. Porque, geralmente, os pacientes obesos tendem a ter uma taxa mais alta de liberação do BNP pelo rim, e em alguns cenários você pode ter uma hiperinsulinemia que atrapalha a liberação. É como se o tecido adiposo e a hiperinsulinemia que ele gera fizesse com que o BNP ficasse mais preso nesses adipócitos e você não detectasse ele na circulação. Em relação aos pacientes renais crônicos, como tanto o BNP quanto o NT-proBNP são de eliminação renal, eles geralmente são vistos como o paciente que tem uma taxa de filtração glomerular reduzida, tem uma taxa de BNP, NT-proBNP mais elevada do que o normal. E mesmo nos pacientes volêmicos, essa taxa pode chegar até 20 vezes o normal. Mas só que essa elevação de BNP mantém a sua associação com o pior prognóstico dependente do valor. Ou seja, se você tem uma curva de BNP crescente, o prognóstico sempre vai ser pior. Ponto de fazer um diagnóstico mediante seu uso. Gente, finalmente eu quero deixar algumas mensagens relacionadas a esse documento. Foi liberado pela Sociedade Europeia de Cardiologia, de
de cirurgia cardiotorácica em 2019, que tem as principais assim, regras para a gente poder utilizar o BNP na prática clínica. Primeiro de tudo, sempre, como eu falei já logo no início, é que o BNP ele precisa ser utilizado não isoladamente, mas sempre em conjunto com outras informações clínicas. E ele sempre vai ser relacionado com as alterações dos volumes e das pressões intracardíacas. Então, a gente precisa ponderar sempre o BNP nessas situações. Ele é uma substância, uma molécula que vai nos ajudar a interpretar os pacientes, principalmente que se manifestam com sintomas sugestivos de insuficiência cardíaca, no que diz respeito à dispneia e fadiga, e tanto para a estratificação de risco quanto para a detecção precoce. E muito facilmente o BNP nos ajuda a discriminar a insuficiência cardíaca de outras causas de dispneia, principalmente as causas de origem pulmonar. É importante lembrar que nos pacientes que têm insuficiência cardíaca aguda, os níveis vão estar bem mais elevados do que nos pacientes que estão cronicamente em tratamento no ambulatório, mas devemos levar em consideração também que nos pacientes obesos a gente precisa diminuir o valor de corte para poder fazer a interpretação do BNP. Então, como ele tem uma alta associação prognóstica para morte e hospitalização por ICC, é possível utilizar o BNP como um fator de detecção precoce de doença cardíaca importante, seja ela relacionada à doença do miocárdio, vamos dizer assim, a miocardiopatia primária, seja ela com outras doenças também associadas à alteração da função cardíaca. E, por último, o BNP ele é um marcador prognóstico muito importante, diagnóstico também, mas ele dificilmente vai te dizer a causa da insuficiência cardíaca. Ele pode ser utilizado como um diagnóstico precoce e para segmento, mas ele não vai te dizer por que o paciente está evoluindo com insuficiência cardíaca. Essa é a minha mensagem final que eu deixo para vocês. Agradeço a oportunidade e sou muito feliz por estar nessa comunidade. Obrigado a todos por me fazerem estar orgulhoso de estar aqui com vocês. Muito bom, Luiz. Parabéns aí pela apresentação, pela revisão. Muito boa, como sempre. Eu acho que agora, Luiz, você podia descompartilhar, né, a tela aí, ok? E eu acho, Luiz, que antes de passar aqui para a discussão, eu acho que como pontos importantes aí da sua apresentação, deve ficar bem caracterizado que o BNP, se você considerar assim no contexto de diretriz, de recomendação, o BNP, para diagnóstico, sobretudo para dúvida diagnóstico, ele tem uma indicação 1A, né? O BNP, como auxílio ao exame físico, para avaliar uma resposta terapêutica, ele já tem uma indicação mais fraca aí, 2B, seria 2BB, né, vamos botar assim. Já o BNP, como alvo terapêutico, você frisou bem ali, por exemplo, uma meta baseada no nível X de BNP, ele já não deve ser realizado, tem indicação 3, né? E as limitações, sobretudo, a obesidade, a própria fibrilação atrial, né, pode também limitar a interpretação. Então, eu queria parabenizar e abrir aí para discussão. Bosco, você quer fazer alguma coisa, algum questionamento? Ok, está me ouvindo, Souza? Está me ouvindo? Bem, muito bem, ouvindo bem. O Luiz falou tudo e mais um pouco, você complementou agora. Precisamos lembrar o seguinte, que nenhum marcador biológico tem valor fora do contexto. Então, o primeiro passo é relacionar marcador biológico com o contexto clínico. Eu não posso estar pedindo BNB ou troponina, vocês sabem que na nossa reunião de UTI, que infelizmente não está havendo, a gente sempre discute, briga muito por causa da emergência, eu faço algumas críticas. Então, todo marcador tem que ser visto no contexto. Está bem estabelecido para o BNP hoje,
BNP, pró-BNP, o NT-pró-BNP, é exatamente na ICC. O Luiz falou muita coisa, muitas outras patologias podem ser utilizadas, mas a grande indicação é exatamente no diagnóstico e no prognóstico. Diagnóstico e prognóstico da ICC. Não existe realmente um valor para você. Então, na urgência é de grande valia. Na urgência é fundamental para você diferenciar a insuficiência cardíaca, a dispneia e várias causas. Lembrar que ele tem um rollout, né? E abaixo de 100 para o BNP e abaixo de 450 ou de 900 ou de 1.800, a depender da idade do indivíduo, para o NT para o BNP. É extremamente importante. Não tem nenhum valor para você acompanhar tratamento clínico. Não existe um valor. Não existe um valor que eu possa... Eu sei que quem não baixa o BNP, o pró-BNP, ele tem um prognóstico pior. Mas não existe nenhum estudo. Aliás, existe um estudo chamado Guide It. Esse estudo mostrou que está na diretriz, está no Guidelines americano, não sei se está no europeu, deve estar lá. Esse estudo mostrou que nos pacientes que tinham um valor menor do que 1.000, eles tinham uma melhora um maior remodelamento reverso e menos quantidade de complicações. No entanto, a gente não tem um número para perseguir. Luiz, sua aula foi ótima, como sempre quando falo, viu? Um abraço, é isso aí. Perfeito, Bosco. E aí, alguém mais quer fazer alguma consideração? Professor Lauro, você que é o nosso decano. Souza, não dá margem à pergunta, não, porque a aula foi completíssima. Parabéns, André. E Bosco agora completou e você também. É isso mesmo. Parabéns, André. Parabéns. Obrigado, mestre. Obrigado. E aí, alguém mais quer fazer algum comentário mais? Vitor Vale, você na hemodinâmica usa muito PNP ou não? Usamos sim, não na hemodinâmica, mas na urgência, bastante, né? Parabéns pela apresentação, foi bem completa mesmo, tanto do diagnóstico ao segmento. E, na verdade, é só para reforçar que na urgência tira a gente de algumas situações. Muitas vezes o paciente que não vem em um acompanhamento tão correto com o médico assistente, a gente tem dúvida mesmo se a dispneia é de causa pulmonar ou cardíaca. Às vezes é uma sibilância, né? A ausculta não está tão clara com relação a crepto, e o paciente não tem aquela turgência jugular marcante, não tem edema de membro inferior, às vezes é uma EC diastólica. Enfim, mas o BNP tira essa dúvida, muitas vezes ajuda a gente nesse diagnóstico, né? E realmente no tratamento, às vezes eu vejo muito, né, eu não acompanho muito paciente internado, mas eu vejo nos pedidos de exames frequentemente, às vezes como uma rotina, o BNP do paciente internado, né? E aí queria perguntar a você, Luiz, André, o que você acha disso, BNP? Eu sei que você já falou na sua aula, mas como prática, se você vê isso também dos colegas, né, às vezes por uma questão de, não sei, de pedir uma série de exames que já está ali disponível, né, não ter tempo de raciocinar e pedir já aquela rotina padrão, digamos assim, de exames, mas se você vê alguma questão, algum benefício em ficar pedindo BNP a cada 2, 3 dias para o paciente internado. Ô, Vitor, obrigado aí pela pergunta. Veja, eu não encontrei evidência em literatura que reforçasse essa conduta, tá? Eu acho que isso fala mais a favor, assim, do médico que busca uma segurança de que suas intervenções terapêuticas estão adequadas ou não, tá? Como o doutor Bosco bem falou, o BNP elevado, ele é muito mais marcador prognóstico nessas situações, porque você já sabe que o cara tem ICC e você está vendo que ele está com níveis muito elevados de BNP quando tá na admissão. A única, vamos dizer assim, aplicabilidade clínica que eu veria numa situação dessa, mas que assim, os estudos, a literatura e as diretrizes não mostram uma boa correlação, assim, você avaliar se a razão do BNP que você conseguiu alcançar, você conseguiu baixar uma quantidade, vamos dizer assim, de BNP
reflete a sua terapia, a sua eficácia da sua terapia anticongestiva, entendeu? Mesmo isso seria uma coisa fácil até de demonstrar, não tem uma correlação boa, não tem uma utilidade adequada. Eu não vejo nenhuma vantagem de se ficar pedindo BNP no curto prazo, que é da internação. Agora, eu vejo vantagem, eu encontrei literatura que fala isso, nos pacientes que estão... Você está na dúvida se o paciente está piorando a classe funcional, porque muitas vezes você tem paciente, eu mesmo tenho paciente assim, que tem DPOC e insuficiência mitral, a gente nunca sabe se o cara está piorando pela parte pulmonar ou se é pela parte cardíaca. E acompanhar o BNP desses pacientes ao longo do tempo, o paciente que está assintomático ou oligossintomático, sim, vale a pena para você enxergar se aquele paciente, na hora que ele muda a classe funcional, classe funcional não, se ele muda de sintoma, se apresenta sintoma novo, se aquilo ali é por piora da doença de base cardíaca ou se é por outra doença. Entendeu? Mas no internamento não vejo vantagem, não. Eu peço quando tenho certeza que o paciente tem uma dúvida, tenho certeza que tem uma dúvida, desculpa. Mas, se eu tenho uma dúvida muito grande se o paciente tem IC ou outra causa, aí sim eu peço. Mas no internamento, na parte aguda, não. Para acompanhar, para fazer segmento. Eu queria aproveitar para complementar, viu, Vitor? Gente, eu estou com a minha bateria quase esgotando, tá? Se por acaso eu sair da aula, por qualquer motivo, você já sabe que foi por motivos técnicos. O paciente internado, na realidade, Vitor, não tem assim nenhuma indicação. Você já recebeu, já fez um BNP na urgência, não tem qualquer indicação. Tem estudos que mostram que você, reduzindo o BNP abaixo de 30%, ou abaixo de 1.000, com esse estudo chamado GUIDE, está em GUIDE-IT, esses pacientes parecem ter uma evolução melhor. Mas isso é feito depois da segunda semana, habitualmente, da alta hospitalar, depois de 14 dias. Então, acompanhamento hospitalar. Eu tenho visto também, Vitor, pedido da enfermaria. Não tem qualquer indicação, viu? Não tem indicação nenhuma. Ok. Obrigado. Interessante, viu, Luiz Bosco? Aí tem um artigo muito interessante, publicado já em 2005, no JAMA, que diz assim: aquele paciente que está com dispneia na urgência tem insuficiência cardíaca, e ele avalia por probabilidade de achados, como sendo positivo, como a ausência desses achados para afastar. Então, aí vem lá, repare bem, e conseguindo aí o valor probabilístico, né, por exemplo, a história passada de insuficiência cardíaca tem um valor de 5,8. Sintoma de dispneia paroxística noturna tem 2,6. Terceira pulha tem 11. Congestão raio-x de tórax tem 12. E um eletrocardiograma mostrando fibrilação atrial tem 3,8. Então, elementos que direcionam para o diagnóstico que aquela dispneia seja insuficiência cardíaca. Bem, fatores que diminuem a probabilidade quando estão presentes. Por exemplo, o indivíduo que tem insuficiência cardíaca, mas não tem história prévia de insuficiência cardíaca, e o sintoma não tem sintoma de dispneia ao esforço, que não tem crepto, que o raio-x de tórax não mostra cardiomegalia e que o eletro é normal. E o elemento laboratorial mais importante, um BNP menor do que 100 picogramas por ml. Então, são dados, eu acho que para, sobretudo, pessoas jovens, estudantes que estão na urgência, verificar assim, a presença disso, porque o grande problema, né, Bosco? Quantas vezes eu já vi com pneumologista, etc., isso aqui é IC ou não? Né? Nós que fizemos vários estudos com insuficiência cardíaca, vê que sai uma confusão desgraçada. Diagnóstico de IC, depois o cara sai tomando corticoide, não sei o quê, e assim por diante. Então, eu acho que esses elementos direcionam muito, e o BNP é muito bom para afastar.
entendeu? Então, eu acho que é muito melhor para afastar do que para confirmar, não sei a opinião de vocês. É claro que muito alto, não tem dúvida, mas você pegar um paciente com dispneia, um eletro normal, BNP abaixo de 100, meu amigo, isso não pode ser IC de maneira nenhuma. Legal, eu acho também. Luiz, eu queria saber o seguinte, quando a gente fala em BNP, a gente geralmente está pensando em disfunção sistólica, né? Quando você citou aí Neprelizin, foi do estudo Paradigma, que é um estudo com disfunção sistólica, etc. Assim, Luiz, você viu alguma coisa sobre disfunção diastólica? Professor, eu busquei isso, encontrei muito pouca literatura relacionada à pesquisa, entendeu? Relacionada a BNP na disfunção diastólica. E a correlação não é tão linear quanto é na disfunção sistólica, entendeu? A questão da distensão da cavidade e da sobrecarga volêmica, que é o principal, vamos dizer assim, causador da distensão da cavidade, que vai levar à liberação do BNP e dos outros fatores, na disfunção diastólica a gente não vê isso muito, né? Então, eu não vi essa relação assim, tão boa para doenças diastólicas. Tanto que naquilo que eu falei relacionada às cardiopatias extraventriculares, né? Assim, tanto nas doenças pericárdicas e tudo mais, a gente não encontra uma elevação de BNP tão boa. Então, assim, nem na disfunção diastólica, nem nessas doenças a gente vai usar o BNP como um fator para fazer diagnóstico. Nem para fazer a avaliação de adesão terapêutica. Ô, Bosco, agora, de qualquer forma, você sabe que tem mais ou menos um mês e pouco, saiu uma atualização da diretriz brasileira de cardiologia. Agora, porque como eu faço parte do CONDI, termino lendo tudo que essa diretriz, para ser aprovada, a gente precisa inclusive, dar um aval. Nessa atualização, no diagnóstico de IC com fração de ejeção preservada, ele considera assim, se tiver clínica de IC ou até BNP elevado, entendeu? Ou quer dizer, os achados clínicos, dispneia, BNP elevado e fração de ejeção normal, acima de 0,50, ele considera uma possibilidade de IC. Entendeu? Ela entra. Mas não fecha diagnóstico, né, Souza? Mais um dado para você somar com a alteração clínica. Então, acho até que na doença diastólica, na IC de fração de ejeção preservada, acho que a valorização dos achados ecocardiográficos hoje é maior do que dos biomarcadores. Não tenha dúvida. Mas eu estou dizendo assim, ele não está de todo assim, abolido. O grande problema é que eu acho ainda que eu prefiro mais o BNP nesse contexto de urgência para afastar do que para afirmar. Mas eu acho que né? Eu li um trabalho há um tempo atrás, não estou lembrado onde foi, e mostrando o seguinte, os indivíduos com grande restrição por tamponamento cardíaco, eu li esse trabalho, não lembro quando, viu? Mas os pacientes com grande restrição de enchimento por tamponamento cardíaco não tinham aumento de BNP, ou o aumento era muito pequeno. Entendeu? Exatamente. Um tamponamento cardíaco, com restrição grave de enchimento. Isso é uma coisa interessante. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Só queria dar os parabéns. Eu estou satisfeitíssimo, espero que vocês tenham gostado. Quem está falando? É Sheila. Ô, Sheila, pois não. Seja bem-vinda. Luiz, maravilhosa sua aula. Muito obrigado por essa oportunidade, meu amigo. Parabéns. Obrigado. Bem, pessoal, então hoje nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma reunião muito proveitosa, né? Luiz aí, mais uma vez, trazendo para a gente um tema relevante, né, Bosco? Um tema, assim, do dia a dia, né? E mostrando aspectos. Você se inteirou bastante, isso é muito bom. Eu sempre digo que você veja que quem mais lucrou com essa apresentação foi você mesmo, porque você fez uma revisão profunda, e uma coisa que eu sempre defendi, você quer entender sobre um assunto, vai dar aula sobre ele, vai fazer a apresentação, porque você primeiro vai ter que tirar suas dúvidas para depois tirar dos outros. Então, parabéns, Luiz.
Você sempre é um cara muito bem-vindo aqui na nossa reunião, por tudo, por sua contribuição e por tudo que você tem feito aí pela cardiologia do nosso estado. Bem, pessoal, então, pessoal, mais uma vez eu queria aqui, nós estamos, viu, Bosco, aí com as 19h03 aqui, cumprindo bem o horário. Ótimo. Então, agradecer a presença de todo mundo, né, mais uma vez, e convidá-los para na próxima semana, com fé em Deus, mais uma vez, em mais uma reunião, né, Laurão? Que sempre... Com fé em Deus. Sempre presente, sempre aprendendo, né, e tendo essa possibilidade, que eu até digo que a pandemia, porque nós estamos distanciados fisicamente, mas socialmente não estamos. Nós estamos aqui juntos, aqui, desfrutando desses... E continuamos ansiosos pelo retorno das aulas presenciais. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ok, meu amigo, então, boa noite a todos, né, e se frente. Até terça. Até terça.